Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Faz muito tempo que eu não compartilho meu devocional aqui, mas eu vou começar a tentar pelo menos postar algumas vezes na semana, pelo menos uma vez na semana meu devocional. E espero que você seja abençoado. Teve muita gente que pediu, né? Muita gente assim, que faz tempo que eu não posto. E as pessoas perguntam, por que você não faz mais o seu devocional? Por que você não posta mais o seu devocional? E eu voltei a postar. Então eu espero que você seja abençoado ou abençoada através da palavra de Deus. Não sou nenhuma teóloga, mas eu amo estudar a Bíblia. Eu amo fazer devocional. O devocional em si, pra mim, é muito importante. E eu espero que você seja abençoado, tá bom? Hoje eu tô começando o livro de Romanos. E eu acho muito importante o que eu vou dizer aqui agora, que é assim. Eu vou lá no versículo 1 e até o 7, onde é a saudação de Paulo para a igreja em Romanos. E o que acontece? Tem gente que pula a saudação muito rápido, faz aquela leitura rápida da saudação e já passa para os próximos versículos, onde eles encontram o conteúdo, né, real que o escritor daquela carta, daquele livro, está querendo dizer. E às vezes ali na saudação, a introdução, tem muita riqueza nos detalhes, onde traz uma mensagem muito importante para nós. Então vamos lá, desde o versículo 1, né? Ler o livro de Romanos e entender e ser abençoado a partir daí. Eu tenho aprendido que existe uma riqueza de mensagem, de palavra de Deus em cada versículo. Então, isso tem trazido muito resultado para mim no dia a dia, quando eu venho ler a Bíblia e eu venho buscar realmente o que aquele versículo está querendo dizer, o que a intencionalidade daquelas palavras escritas. E isso tem sido muito importante. O vídeo vai ser longo, então é realmente para quem tem interesse de fazer um devocional e estar na presença de Deus, tá? Então tira esse tempinho para você, fica até o final e que Deus te abençoe, tá bom? Eu, Paulo, vamos lá, Romanos capítulo 1, versículo 1, pega sua Bíblia aí e me acompanha. Eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, escrevo esta carta. Deus me chamou e me separou para ser seu apóstolo, a fim de que eu anuncie a boa notícia do Evangelho de Deus. Há muito tempo, essa boa notícia foi prometida por Deus, por meio dos seus profetas e escrita nas Escrituras Sagradas. Ela fala a respeito do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, como ser humano, foi descendente de Davi. E, quanto à sua santidade divina, a sua ressurreição provou, com grande poder, que ele é o Filho de Deus. Por meio de Cristo, Deus me deu a honra de ser apóstolo do serviço de Cristo, para levar pessoas de todas as nações a crerem em Cristo e serem obedientes. Entre essas pessoas estão vocês que moram em Roma, a quem Deus tem chamado para pertencerem a Jesus Cristo. Por isso, eu escrevo a todos vocês que estão em Roma, todos vocês a quem Deus ama e a quem tem chamado para serem o seu próprio povo. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Vamos lá no versículo 1, onde Paulo começa dizendo assim: Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo. Quando ele fala assim, servo de Jesus Cristo, ele fala da palavra doulos, essa palavra servo. Essa palavra doulos no grego significa escravo. Aí pra gente entender por que escravo. Porque escravo naquela época era comprado. Então a gente compra, as pessoas ricas, né, as pessoas da alta sociedade compravam escravos para servir a eles. Então quando Paulo se refere a servo de Jesus Cristo, ele fala assim, eu sou escravo de Jesus Cristo, ele fala porque ele realmente foi comprado pelo sacrifício de Jesus Cristo, pela graça de Jesus Cristo. Então ele entende que ele não pertence mais a si mesmo,
mas ele pertence a Jesus, porque ele foi comprado por um alto preço. Então, quando ele usa a palavra doulos, é porque ele realmente reconhece, porque ele foi comprado. Então, ele não é só um servo, porque ele quer, não. É porque ele realmente foi comprado por Jesus Cristo, ele é escravo de Jesus Cristo. E, claro, num bom sentido. E a mesma coisa se aplica a nós. Nós, eu, você, fomos comprados por Jesus Cristo. Então, somos servos fiéis de Jesus Cristo. Por tamanho preço que nós fomos comprados. Aí, em seguida, nesse mesmo versículo, ele fala que ele foi chamado para ser apóstolo. E quando ele fala desse chamado, ele fala de uma vocação divina, onde não foi ele quem escolheu isso, mas Deus foi quem tomou a iniciativa. Então, Paulo não escolheu esse ministério para ele, mas foi Deus quem o chamou. E a mesma coisa se aplica para as nossas vidas. Nós não escolhemos servir a Cristo com os nossos dons, com os nossos talentos. A gente não escolhe, a gente eu tenho dom de servir pessoas com muito amor. E isso é um chamado de Deus para sua vida, entende? Então, assim, nós todos somos chamados para servir. E isso não é por escolha própria, é por escolha do nosso próprio Deus. Então, não há mérito nisso. Você foi chamado, eu fui chamada, todos nós fomos chamados. E o mérito não é nosso. E ele também fala no versículo 1 que ele foi separado para o Evangelho. E quando ele fala de separado, Deus, a gente pode ver que Paulo, lá em Gálatas, eu até vou abrir para vocês, em Gálatas 1:5, o próprio Paulo fala desse jeito, ó. Aqui eu até deixei marcadinho aqui, ó. Porém, Deus, na sua graça, no seu amor, me escolheu antes mesmo de eu nascer e me chamou para servi-lo. Ou seja, Deus, a soberania dele é tão grande, ele é soberano, que antes mesmo de eu ou você existir, antes mesmo de Paulo existir, já havia o escolhido, já havia o chamado, ok? Então é algo muito importante. Nós fomos chamados muito antes de nós estarmos dentro do ventre da nossa mãe. Nós temos esse chamado de Deus, nós somos eleitos do Senhor. Então vamos ao versículo 3. O versículo 2, desculpa, gente. E lá no versículo 2 está dizendo assim: há muito tempo essa boa notícia foi prometida por Deus por meio dos profetas e escrita nas escrituras sagradas. Aí agora a gente vê que há muito tempo, né? O evangelho ele não surgiu no Novo Testamento. O evangelho está desde o Antigo Testamento, que prova a unidade das escrituras, que a escritura é uma só desde o princípio. Que existe um plano único de salvação em toda a escritura sagrada. E que ela é revelada progressivamente desde o princípio. Olha como que é rica essa saudação de Paulo. Ele está mostrando aqui que desde o princípio, Jesus Cristo ele vem se revelando para nós, até nós termos essa riqueza de verdade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo em nossas mãos, onde nós pregamos e anunciamos a salvação. Lá no versículo 3, a gente vê um cumprimento da Escritura, porque ele fala assim, que as Escrituras Sagradas falam a respeito do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, como ser humano, foi descendente de Davi. Então é um cumprimento, porque Jesus realmente foi descendente de Davi. E as promessas feitas para Davi foram cumpridas. E o que foi profetizado, que o Messias viria dessa linhagem, se cumpriu. Jesus, ele veio até nós, através da descendência de Davi. Então, é rico esse detalhe. Lá no versículo 4, diz assim: e quanto à sua santidade divina, a sua ressurreição provou com grande poder que ele é Filho de Deus. Jesus, ele declara publicamente,
através da ressurreição que ele é filho de Deus. Mas muito antes disso, ele já tinha provado para muitas pessoas. Mas publicamente, para todo mundo saber, ele ressuscitou dentre os mortos. E essa ressurreição, ela confirma a vitória de Jesus Cristo sobre o pecado. Mostra que o sacrifício foi aceito por Deus e garante a justificação dos eleitos. Então, o que acontece? A ressurreição, ela vai muito além do que nós imaginamos. No versículo 5, ele diz assim: por meio de Cristo, Deus me deu a honra de ser apóstolo no serviço de Cristo para levar pessoas a todas as nações a crerem em Cristo e serem obedientes a Ele. Aqui, Paulo, ele fala uma coisa muito assim forte. Ele fala assim: Deus me deu a honra. Quando a gente fala de honra, é quando a gente fala assim, cara, é imerecido. Eu não merecia isso, mas que honra. É muito, uma expressão muito forte. E aí a gente vê, né, que realmente é imerecido, que a graça, ela é eficaz e que a graça, ela transforma. Porque quem era Paulo antes de conhecer Jesus Cristo? Ele era soldado romano, perseguidor da igreja. Ele perseguia os cristãos, ele matava cristãos. Então, pensa na honra que Paulo está sentindo aqui. Então, realmente existe uma honra que ele sente. Então, é importante nós nos sentirmos honrados, porque quem somos nós? Não somos merecedores, não somos capazes de fazer algo que mereça tal graça. Nós somos honrados em poder servir a Jesus Cristo. E aí ele fala também, aqui no versículo 5, que esse serviço de Cristo é para levar pessoas de todas as nações a crerem em Cristo e a serem obedientes. Então aqui a gente vê que a fé verdadeira, ela produz obediência. As boas obras, as boas práticas, elas não salvam. Não é por obras que nós somos salvos, mas elas evidenciam a fé genuína que existe dentro de você. Então, se nós temos fé e essa fé realmente em Jesus Cristo é genuína, as boas obras, elas acontecem. As boas práticas, elas são comuns em nossas vidas. Por quê? Porque nós fomos transformados eficazmente pela graça de Jesus Cristo. No versículo 6, ele diz assim: entre essas pessoas estão vocês que moram em Roma, a quem Deus tem chamado para pertencerem a Jesus Cristo. Esse chamado eficaz de Jesus Cristo, esse chamado que temos de Deus através de Jesus Cristo, ele é tão forte na vida de um eleito que ele transforma e não há quem possa impedir. Então lá em Roma haviam pessoas eleitas, pessoas a qual Deus escolheu e que não havia como impedir que Jesus Cristo alcançasse o coração daquelas pessoas. E eles foram chamados para pertencer a um povo separado. E a mesma coisa eu e você. Eu fui chamada, você foi chamado para pertencer ao povo escolhido de Deus. E não há quem possa impedir que Deus faça essa transformação na sua vida. No versículo 7, ele fala assim: por isso eu escrevo a todos vocês que estão em Roma, todos vocês a quem Deus ama, a quem tem chamado para serem o seu próprio povo. Aqui está na minha versão, tá? E que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Aqui no versículo 7, a gente tem uma coisa aqui, algo que está falando assim, ó, todos vocês a quem Deus ama. Esse Deus ama
é o povo dele. Ele te ama. Essa forma que ele fala aqui é porque ele está falando de pessoas a qual ele escolheu desde a fundação do mundo. Ele te ama muito antes de você existir. É um amor genuíno, um amor soberano. Então, entenda. Quando ele fala assim, Deus ama, é um amor assim sobrenatural. Um amor é o verdadeiro amor, é o único amor. Esse amor, você não tem mérito nele. Ele simplesmente te amou, independente da sua raça, independente da sua cor, independente do seu país, independente da sua cidade, independente se você é branco, você é negro, independente de qualquer coisa. Independente se você é uma pessoa maravilhosa ou se você é um pecador miserável, Ele te ama. E é um amor que transcende todas as coisas. Enfim, Ele te chama também. Chama para fazer parte de um povo separado, um povo santo. E esse povo santo, ele só alcança essa santidade porque é resultado da salvação, que é o sacrifício de Jesus Cristo. E quem foi justificado por esse sacrifício é santificado. Esse povo santo, você faz parte desse povo santo. Eu não estou falando que você não peca, que você não erra, porque nós somos transformados de glória em glória até que Jesus Cristo retorne. Mas eu creio que você faz parte desse povo santo, que é santificado por meio da justificação do sacrifício de Jesus Cristo. Enfim, ele termina com a graça e a paz, né? Se despedindo. E a ordem dessa despedida faz muito sentido, é muito importante. Primeiro ele fala da graça e depois da paz. Porque sem a graça de Deus, ninguém pode experimentar a paz com Ele. Em resumo desse nosso devocional, a gente pode entender que Deus é absolutamente soberano para chamar e enviar os seus servos. O Evangelho foi planejado desde o Antigo Testamento. Jesus Cristo é plenamente Deus e plenamente homem. A ressurreição confirma a obra perfeita de Cristo. A salvação acontece pela graça e não por mérito humano. O chamado eficaz de Deus ele garante que os eleitos responderão com fé. A fé verdadeira produz obediência e santidade. E para finalizar, toda a glória pertence somente a Deus. Que Deus te abençoe.